Olá, pessoal, tudo bom? Começar mais uma aulinha aí de história, então. Ah, eu sou o Pro Matheus, tá? Acho que vai ser a primeira aula de vocês de história, né? Ah, e vamos para a aula, então. Né? Vamos para a aula. Bom dia, bom dia. Apresentar. Mas a chamada, ela é só o primeiro professor que manda, não é isso? Pelo que eu fiquei sabendo, é só. Ah, ela não passou. Ela foi a primeira. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a chamada. Eu vou passar. Esse é o link. Postei aqui agora, tá? Daí vocês clicam ali e chamado. Muito bem. Ah, muito bem. Antes de eu fazer da aula, só para a gente se conhecer um pouco, né? Eu sou o Pro Matheus, sou Pro de História. Ano passado a gente estava dividido em três profs. Agora eu acho que a gente está em dois, eu e o Carlos, tá? Então eu não vou dar aula de história sozinho. O Pro Carlos vai estar junto, aplicando aí a aula de história, tá? E é isso. É isso. Hum, muito bem. Ah, vocês estão vendo a imagem aqui? Sim. Sim? Tá, porque agora eu não vejo mais vocês, tá? Eu mudei de aba aqui, tá? Eu não vou mais ver vocês daqui por diante, daí se eu falar alguma coisa, né, vocês podem me responder assim com áudio, tá? Porque agora eu não vejo mais vocês. Eu troquei aqui de aba, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela é sobre pré-história e sobre antiguidade, tá? Se der tempo, a gente entra ali no período da antiguidade e a gente vai ver bastante coisa de historiografia também, tá? Historiografia é o modo de se analisar a história, tá? Porque a história ela não tem só um ponto de vista, ela tem vários pontos de vista, várias formas de analisar a história, tá? Até tem um debate muito grande do que seria essa história, né? Aí a gente está falando de historiografia, tá? Muito bem, vamos lá então. Vamos lá, a gente tem pouco tempo. Vamos começar então com pré-história, tá? Aqui nessa primeira tela aqui, a gente já está vendo algumas imagens, né? Aqui que se refere à pré-história, aqui né, no meu cursor, e aqui é sobre antiguidade. Tá? Aqui ainda a gente vai acabar, elas acabam bem dizer, se unindo, né? Na ideia delas. Aqui a gente tem esse aqui o ser humano, né, o homem, a gente está vendo que tem um processo aqui de evolução, né, ele vai evoluindo, né, é uma imagem bem famosa, até para identificar a evolução, e aqui nós temos uma imagem da criação, né, que é desse quadro, a criação. O nome dessa pintura se chama A Criação de Adão, né, então a gente já nota que já tem uma crítica aí, né, só no
no título do quadro, a criação de Adão, né? Na verdade, deveria ser a criação de Deus, né? Porque quem cria é Deus, né? Mas não, o nome é criação de Adão, porque a gente nota até que o Adão está aqui, Deus está aqui, e ele tem várias interpretações, esse quadro tem muitas interpretações, mas uma dessas interpretações é de que o Adão, né, ele não se esforça muito para alcançar Deus, né? A gente nota aqui na mão, aqui, ó, tá vendo? Ele não se esforça muito para alcançar Deus, né? E Deus está se esforçando para alcançar o Adão, né? É o esforço da religião com o ser humano, né? E o ser humano se afastando da religião. Né? É um quadro muito famoso aí, né? Do período onde dos iluministas ali, né? Aquele período do século XVIII, ele vai se tornar muito famoso nesse período, tá? E tem a ver muito, isso tudo aí tem muito a ver com a crítica sobre a história, a pré-história, enfim, tá? Muito bem. Sabendo disso, né, aqui temos outra imagem da evolução. Então, do primeiro, aqui é mais antigo ainda, né? Se a gente, a ideia dessa imagem é mais antiga. A gente tem a primeira célula, né? Toda a evolução até chegar ao período dos dinossauros, né? Até o homem atual, né? O ser humano atual. Eu não gosto muito de falar o homem porque, né? Tem mulher também, né? Mas eu falo mais ser humano, mas nos textos aparece mais homem, né? A palavra homem identificando os dois gêneros. Mas o certo seria humanidade, né? Mas muito bem. Essa imagem aqui, ela tá falando então do desenvolvimento do ser humano, né? E quando a gente fala de pré-história, a gente tem que entender que a pré-história ela tá falando da evolução, ela não tá falando da criação, tá? Ela fala de um processo de evolução. E aqui a gente vê evolução, né? Aqui a gente vê evolução, né? A gente não fala da criação. A pré-história não, ela não é a criação, ela fala da evolução, né? A evolução do ser humano, a evolução das espécies, né? Tudo isso, tá? A gente tem mais ou menos uma data do mais ou menos, né? Tudo é mais ou menos. Quando a gente fala de muitos anos, de milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, é tudo assim mais ou menos, né? Então a gente tem mais ou menos a data do universo, que é 3,8 bilhões de anos, tem mais ou menos a formação da Terra acontece 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos isso. E por aí vai. Quando a gente fala dos primeiros seres humanos a pisar na Terra também, né, é uma data aproximada ali, né, de 3 milhões de anos atrás, 3,2 milhões de anos atrás, é tudo assim, tá? Porque a pré-história, ela fala de coisas muito, muito, muito antigas, né? Então, vamos lá, então. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem, né, o Charles Darwin, né? E aqui a gente tem uma outra escultura aqui de Adão e Eva, né? Então, algo que simboliza a evolução, de novo, né? E algo que simboliza a criação, tá? Então, assim, o século XVIII, ele é um século de muitas rupturas, tá? Vou falar um pouquinho do século XVIII agora, tá? Para a gente entender o conceito da pré-história, tá? Então, o século XVIII é um século de muitas rupturas, né? Então, a gente tem um longo e extenso período onde a gente vai dizer que o, a moral, né, da, da sociedade, ela era governada por valores antigos, né? E a partir do século XVIII, então, ali, a gente vai ter uma quebra, uma ruptura, e a gente vai ter os valores da modernidade, né? Com isso, nós vamos ter uma revolução científica, né, no campo científico, e entendemos também que até mais ou menos por volta do século XVIII, a religião ela tinha um papel muito importante na sociedade, né? Porque ela também falava não só da ética da sociedade, mas ela também falava muito sobre a criação da vida, né? Então, a ideia da criação da vida ali,
do ponto de vista religioso é que as coisas são criadas, né, mais ou menos prontas, né, em 7 dias, enfim, né, que a vida se cria assim nesse período de 7 dias, 6 dias, 7 dias, né. E com o desenvolvimento da ciência, das ideias, né, da sociedade em geral em si, as coisas passam a ter um papel de evolutivo, né? Então essa ideia da evolução ela passa a se tornar muito famosa nesse século XVIII, né? Por que muito famoso? Porque a ciência ela toma conta ali né? Ela tem um papel muito importante. A ciência, ela que vai explicar as relações, né? Da ciência, né? Da vida é o período onde tem ali a separação da fé e da ciência, né? Que é basicamente o que esse quadro aqui está apontando, né? A religião querendo se aproximar do ser humano de novo, o ser humano, né, não fazendo um pouco caso ali, meio que se afastando, enfim, tá? Então, peraí que trancou as coisas aqui, voltou, tá? E a evolução, ela tem esse papel importante para explicar muita coisa da sociedade, né? Então, ela se torna ali o ponto-chave dessa sociedade, né? É uma sociedade que ela já não é mais agrária, né? Tem aquela migração do campo, né? Aquelas antigas relações feudais agora já, né? Já tem a mudança disso. O ser humano ele migra do campo para a cidade, para uma vida industrial, né? Para um trabalho em fábricas, para a cidade, né? A evolução, ela também está nesse sentido de que a história ela tem um processo de evolução e essa evolução ela é confundida com o progresso, né? O progresso tem essa ideia de que é uma coisa que tende a melhorar sempre, né? E a gente entende hoje em dia que a história ela não é assim, a história ela é cíclica, né? Ela tem períodos de, de períodos que as coisas elas como é que eu posso dizer, não é melhorar, mas elas chegam até um certo ponto e depois elas meio que retrocedem, né? Elas retrocedem em questões morais, em questões, né, sociais, né? E isso é meio que um vai e volta, né, na história, né? Se a gente, esses dias eu estava até lendo uma reportagem que na Uganda eles querem passar um projeto de lei que proibindo e até com pena de morte relações homossexuais, né? Então, era uma coisa Foi que... aprovar. Oi? Conseguiram aprovar. Ah, tá. Então, assim, são coisas que são debatidas, né? A gente toma consciência disso, a gente tenta colocar na normalidade, daqui a pouco retrocede, né? Então é nesse sentido. A história ela tem isso, né? Esses vai e voltas dela. Mas aqui na sociedade do século XVIII eles entendiam que a sociedade ela passava por um processo de evolução e essa evolução traria um progresso, né? Ela teria sempre a melhorar. Essa ideia de um progresso, né? Ela é muito essa ideia ela é muito ocidental, ela é muito ali da Europa. Tá? Quem vai trazer essa ideia, essa evolução como progresso vai ser o positivismo, tá? Vão ser esses iluministas, e dentro do iluminismo tem essa corrente do positivismo, né? Vai ser uma das primeiras correntes. Quem vai criar ela vai ser o Augusto Comte, vai ser considerado o pai da sociologia. E o positivismo, ele trata muito a história do ponto de vista do documento. Tá? Então, é uma sociedade altamente documentada, burocrática, né? E para ser considerado história, tem que ser escrito. Tá? Tem que ser documentado, tem que ser escrito, né? Então, a história ela vai ter essa coisa de uma história linear, de uma história científica, né? A história ela vai ser tratada como ciência, e é por essa história ser tratada como ciência que a gente vai ter diversas teorias raciais surgindo aí, né? Porque a ideia do darwinismo, né, do Darwin,
ele vai pegar essa ideia da evolução e vai se popularizar com ele, que tinha outros cientistas ali que falavam da evolução, tinha o Lamarck antes dele também, tá? Mas quem se populariza essa ideia da evolução vai ser com Darwin, tá? O Darwin ele vai criar a teoria da origem das espécies, e dentro dessa origem das espécies vai ter como a ideia-chave a seleção natural. E essa seleção natural diz que as espécies mais aptas vão se adaptar ao meio, né? E essa ideia do darwinismo ele vai ser colocado no campo da sociedade, né? E aí que a gente vai ter essas teorias raciais, né? Onde algumas só um pouquinho, acho que deu uma trancada aqui de novo, aonde onde algumas sociedades seriam superiores às outras, né? E aí a gente tem as teorias racistas, né? Raciais, aonde se justifica uma sociedade dominar a outra. Bom, tudo bem. Voltando aqui para essa ideia da pré-história, dessa ideia da evolução, né? Então, quem trata essa ideia da história como evolução vão ser os positivistas, né? Uma sociedade altamente documentada. Para ser história, tem que ter documento, tá? Muito bem. Vão ser esses caras que vão escrever a história como é entendida hoje com os 5 períodos da história, né? A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Muito bem. Nesse período dos iluministas, né, uma das principais teorias ali do iluminismo, né, que vai iniciar ali com os renascentistas, né, vai ser vai ser a busca pela antiguidade, pelos valores da antiguidade, né? Então, os renascentistas, vai começar ali com os renascentistas, a busca pela antiguidade. Tá? E os iluministas vão olhar a antiguidade e vão ver que ali tem escrita, né? Então, a sociedade ali, ela era documentada, ela era escrita. Só que a escrita, ela surge por volta do ano de 4.000 anos antes de Cristo, né? Ali com os primeiros egípcios, né? Com o egípcio criando o hieróglifo e a escrita cuneiforme dos sumérios, tá? São as escritas mais antigas conhecidas. E antes disso não tem a escrita. E quando eu falo de escrita, eu falo de alfabeto, né? De números, né? Não os números como a gente entende hoje, 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas a escrita deles, do jeito deles, né? Depois vai ter até os números romanos, enfim. Essa escrita não tem na pré-história, né? Então, antes de 4.000 anos, não tem essa escrita. Então, eles vão chamar a pré-história, esse período, antes de 4.000 anos antes de Cristo, vão chamar de pré-história. Tá? Pré-história significa antes da escrita, antes do documento. Tá? Essa palavra ela traz alguns preconceitos ali, né? Porém, atualmente, revisando, né, outros historiadores que revisaram essa história entenderam que ela traz muitos preconceitos, né? Porque tem aqueles desenhos nas paredes, né? A arte rupestre, né? Que depois a gente vai ver ali com mais calma, tá? Muito bem. Esse século XVIII ele é importante porque é aqui que surge, né, a pré-história, o termo pré-história, né? Século XIX, a pré-história vai surgir mais no século XIX até, tá? E essa pré-história, ela é uma disciplina à parte, né? E ela é uma disciplina à parte da história porque não é só a história que, que vai que vai estudar ela, né? A pré-história ela precisa de auxílio de outras disciplinas, tá? Então, assim, só para não me enrolar muito, que eu acabo falando muito, né? Vou fazer mais tocado aqui. O ser humano, né? Essa imagem de novo aqui, a gente entende que lá na pré-história existiam várias espécies convivendo juntas entre si, tá?
muitas dessas espécies desapareceram, né, mas elas conviveram junto e muitas delas desapareceram. E uma dessas, né, espécies foi evoluindo até chegar ao ser humano moderno. E tem várias outras, tem várias teorias sobre como se desenvolveu o ser humano até os dias de hoje, né? Como eu disse, a pré-história não, ela precisa do auxílio de outras disciplinas, né? Não só da história para entender esse período, tá? E vamos lá então. A pré-história ela significa antes da escrita, né? E a gente tem que entender o que é essa escrita, né? Esse alfabeto organizado com letras, com números, com símbolos, né? Até porque as primeiras escritas elas não têm esse alfabeto de 26, 27 letras, né? Ou 28, sei lá. Mas ela é ligada a símbolos, né? Os hieróglifos egípcios eles são símbolos que representam alguma coisa, né? Então tem o, o falcão simboliza alguma coisa, né? O hieróglifo até mais conhecido é um religioso, né? Que é o Ankh, né? Que ele representa a, a vida eterna, né? A eternidade, a vida após a morte, né? A escrita egípcia até ela é considerada sagrada, né? Até porque tem o deus dos escribas, que se chama Thoth, né? É o deus dos escribas, e essa escrita ela está até presente em ritos funerários lá dentro das pirâmides, né? Que a pirâmide egípcia ela não era um palácio, mas sim um local, o local onde o faraó era enterrado, né? É tipo uma sepultura ali, né? Os sumérios, a escrita deles já é totalmente diferente dos hieróglifos egípcios, né? A escrita suméria tem por cunhas, né? São pontinhas, triângulozinhos, depois a gente vai ver ali, tá? Então, antes desse tipo de escrita, havia alguma outra escrita? Havia, né? Na pré-história tem a arte rupestre, né? Que são os desenhos nas paredes, onde era o momento no final do dia, após caçada, após, né, as aventuras deles lá, eles tentavam se comunicar dentro das cavernas, que era o abrigo onde eles encontravam, né? Eles não tinham a capacidade intelectual de construção de casas ainda, né? Então eles se refugiavam em cavernas, né? Para se proteger do frio, se abrigar contra animais perigosos, né? E ali eles tentavam se comunicar do jeito deles. E como eles se comunicavam com desenhos, né? E são os desenhos nas paredes, tá? Então, isso é uma forma de escrita, né? Se tu entende o que aquilo simboliza, né? Né? Não deixa de ser, né? Quando a gente olha para o hieróglifo egípcio, né? Ele tem um símbolo, significa várias coisas, né? Muito bem. A pré-história, então, ela surge no século XIX, tá? E ela precisa de outras áreas para explicar isso. Por que outras áreas? Porque quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de milhões de anos atrás. Tá? Então, milhões de anos atrás, muita coisa na Terra é diferente. Né? Até quando, o período paleolítico, né, é o primeiro período da pré-história. A pré-história é dividida em três períodos: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. O paleolítico, né, no final dele ali, ele coincide com um período de intenso frio na Terra, né? Não é exatamente uma era do gelo, mas é um período, sim, glacial bem frio da Terra, tá? Então, para tu entender o clima da Terra, a temperatura, né? Para entender os fósseis, né? Que daí a gente entende a pré-história a partir dos fósseis, né? Que são restos orgânicos muito antigos, né? Fossilizados ali com que a própria química ali, com contato com a natureza, com a terra, ela preserva, né? Então, para tu entender esse tipo de coisa, né, precisa da ajuda da arqueologia, da antropologia, da geografia, da geologia, né, da história também, e da paleontologia, tá? Então, aqui, a divisão da pré-história.
A pré-história é dividida em 3 períodos, como eu falei, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, e ela encerra com o surgimento da escrita. Tá? E a pré-história inicia com o aparecimento do ser humano, do aparecimento do ser humano até o surgimento da escrita. Esse é o período da pré-história. Tá? A pré-história ele é o período mais longo da história e ele também é o período assim que teve assim menos importância, né? E, e dentro da divisão da pré-história, o mais longo ainda é o paleolítico. Tá? O paleolítico ele é o período onde tem o aparecimento do ser humano. E o fóssil mais antigo encontrado até o momento foi da Lucy, tá? O fóssil mais antigo foi da Lucy. E é muito legal de entender por que se chama Lucy, né? Porque os arqueólogos lá no final da década de 60, 70 ali, quando eles encontraram o fóssil da Lucy, né, tinha uma banda que fazia muito sucesso, que era os Beatles, né? E eles utilizaram ali o nome de uma das músicas dos Beatles, ali, Lucy in the Sky with Diamonds. E daí, por isso, Lucy, tá? Bom, mas enfim. Não quer dizer que o aparecimento da humanidade surgiu há 3,2 milhões de anos atrás. Não quer dizer isso. Quer dizer que 3,2 milhões de anos atrás foi datado o fóssil da Lúcia. Tá? E datado, quando eu falo datado, é um método ali para descobrir a possível data desse fóssil, né? E daí eles usam um método chamado carbono 14, tá? E daí eles conseguem fazer a datação ali direitinho, tá? Então, notem que é milhões de anos atrás, né? A gente está agora no ano de 2023, né? 2000 para milhões é muita coisa, né? É muito distante. Então, é no período paleolítico que a gente tem o desenvolvimento do ser humano, a evolução ali do esqueleto do ser humano, né? E, peraí, é, muito bem. Onde estava? Tá. Desenvolvimento do ser humano, as fases da evolução do ser humano, né? Então, a gente tem a primeira fase da evolução do ser humano a gente chama de Australopithecus, né? Aonde o ser humano ele tem o corpo dele está mais ligado ali ao primata, né? Ao hominídeo. Depois a gente vai ter o Homo habilis, que é o homem habilidoso. Depois vai ter o Homo erectus, que é quando a gente tem o corpo mais reto, né? A gente não tem mais o corpo aquele curvado ali. Deixa eu pegar aqui, né? Ele já não é mais assim, ó, mais curvado, ele já está um pouco mais reto, ele vai ficando mais reto, mais habilidoso, o ser humano vai tendo capacidade de ficar mais habilidoso. Ó, aqui, ó, o crânio, é muito importante isso, olha como o crânio muda, né? O crânio aqui, a mandíbula, ele é maior e aonde fica o cérebro é menor, né? Então a gente tem um limite de capacidade de, de pensar, né? Até porque o cérebro é menor. E o ser humano ele vai evoluindo e a mandíbula vai diminuindo. E essa parte onde tem o crânio, o crânio não, o cérebro, vai aumentando. Ó. Ó como a mandíbula diminui, fica bem menor, e a cabeça onde tem o cérebro fica maior. Tá? É no Paleolítico que a gente tem essa parte do desenvolvimento do corpo humano. Né? Então, é o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, que é o homem sábio, né? O homem inteligente. E depois, por último, é o estágio da evolução que a gente se encontra hoje em dia, que é o Homo sapiens sapiens, que é o homem muito inteligente, né? Reforçando a ideia de novo, né? Eu não gosto de falar o homem, né? Parece que é só o homem que faz as coisas, né? Mas dentro da construção da linguagem tem essa coisa, né? A sobreposição do homem para a mulher, enfim. Muito bem. No Paleolítico, o Paleolítico, a principal característica dele é o aparecimento da humanidade. No Neolítico, a principal característica vai ser a revolução agrícola, né?
a habilidade de entender que a Terra traz frutos, né? Depois, a idade dos metais, né, por volta de 5.000, a principal característica vai ser o uso do metal, né? E o fim, que vai ser o surgimento da escrita. E lembrando que tudo isso aqui são datas aproximadas, tá, gente? E são datas aproximadas. E a gente tem que entender também que a história não é assim tão enquadrada, né? A gente enquadra ela, mas a gente tem que entender a história de uma coisa com rupturas e permanências, né? Rupturas e permanência é o que permanece igual e o que modifica, né? E isso leva muitos anos, né? E a história ela não é tão encaixotada assim como a gente entende, como a história ela é escrita, né? Então, não é no ano de 10 mil anos antes de Cristo, as coisas mudaram. Foi só ali que a partir dali que as coisas mudaram. Não, né? Na verdade, as coisas estão passando por um processo de mudança, de evolução, de modificação, né? A palavra evolução aí de novo, né? Então, elas estão se modificando e chega um ponto, a partir de algum acontecimento, né, chave, que a gente diz que mudou, né? Mas, na verdade, as coisas estão mudando constantemente, né? Elas não estão fixas, né? Só a partir daqui que as coisas mudaram, né? Não foi assim. Tem esse conceito do Mesolítico, né? Que às vezes pode aparecer, na verdade, pode aparecer, pode não aparecer também, mas é importante a gente entender o que é o Mesolítico. Dentro da história tradicional, até ele não aparece, mas pode aparecer. Foi um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Na verdade, a gente entende que essas passagens de tempo, elas não são encaixotadas, como eu estava falando, né? Não, a ruptura ela não acontece a partir de uma data específica, elas são períodos que vão evoluindo constantemente, acontecendo várias mudanças, e é isso que acontece aqui, ó, né? Não quer dizer que a partir do ano de 10 mil as coisas mudaram. Na verdade, tem um período de mudança, né, constante ali, tá? Então, até daqui para cá também, as coisas vão tendo, vão acontecendo e elas vão modificando com o passar do tempo, tá? No Paleolítico, então, a gente tem o surgimento da humanidade, o fóssil mais antigo é a Lúcia, tá? O Paleolítico a gente chama de período da Pedra Lascada, porque o ser humano ele não tem capacidade, como a gente viu ali a construção da evolução do crânio, né? Que o crânio, onde está a parte do, do cérebro é menor, né? Tudo isso, né? Todo esse contexto, a gente entende que o ser humano tem suas limitações para fazer muitas coisas, né? Então, o período da pedra lascada é o uso da ferramenta com a pedra quebrada, né? Então, quebrando, ela produz uma lâmina ali, né? E o ser humano vai usar isso para cortar, né, como ferramenta de sobrevivência. Eles são nômades, nômade significa que o ser humano não tem uma moradia fixa, não tem uma moradia fixa porque ele também não tem essa ideia de propriedade privada, não tem essa ideia de agricultura ainda, né? O nômade, ele se alimenta da caça e da pesca, né? Caça e pesca quer dizer que aonde tiver alimento, ele vai ficar ali até acabar o alimento, e daqui a pouco ele vai migrar para outro lugar onde vai ter alimento, né? Então, ele vai ter em constante circulação ali, né? E é nesse período que tem aqui, né? Ó, é nesse período que tem deslocamento, porque eles estão atrás de alimento sempre, né? Então, eles estão se deslocando pelo continente, né? É o período também do domínio do fogo, né? Dentro do Paleolítico tem as suas divisões, porque é um período gigantesco, né? É de milhões de anos atrás. Né? Então tem a divisão ali do Paleolítico inferior, médio e superior, né? E dentro dessa divisão, quando o ser humano consegue ter mais habilidades, ele começa a entender algumas questões da natureza e daí ele domina o fogo, né? E o domínio do fogo é muito importante porque o fogo também tem a questão da fogueira, né? E é em volta da fogueira que vai se iniciar as primeiras
rituais religiosos, né, em volta da fogueira. Então a fogueira, ela tem essa coisa do aquecer o ser humano, afugentar animais perigosos, mas também tem o ato religioso, que é estar em volta da fogueira e começar ali as primeiras manifestações religiosas. Tá? É no Paleolítico que a gente tem a arte rupestre, né? A arte rupestre entendida não só como algo de beleza, mas para se comunicar, né? Para tentar explicar como foi o cotidiano da sua vida ali. Né? A divisão do Paleolítico já falei. E é o período que tem, né, esse intenso frio na Terra. Tá? Muito bem. Vamos aqui para a ocupação da América. Então, o ser humano, ele está se deslocando, né? E aqui a gente tem as primeiras teorias de como o ser humano chegou na América. Por quê? Porque a gente entende que a vida se iniciou aqui na África. Né? A vida se originou na África e daqui houve uma migração. Tá? Migração. E eu separei aqui, ó. Eu separei aqui essa. Não. Ah, aqui, ó. O ser humano, ó, que eu falei para vocês, ó, o Australopithecus, milhões de anos. Né? Então, o Homo erectus, mais reto. Tem essa teoria do Homo neandertal também, né? Que dependendo da região do planeta, vai ser descoberto algum fóssil, vai chamar esse fóssil do mesmo local da descoberta. Né? Então, também tem esse Neandertal aqui. Aqui, a arte rupestre, né? E aqui o Estreito de Bering. Já vou falar mais específico da arte rupestre, tá? Aqui é o Estreito de Bering, aqui. Isso se chama Estreito de Bering, tá? O mesmo daqui, estão vendo? Parece que tá junto isso aqui, né? Parece que tá junto isso aqui, mas não tá. Ó, não está junto. Tem uma separação aqui, né? Por que a teoria mais aceita dentro da pré-história é que o ser humano passou por aqui, né? E não de barco, né? São as duas teorias de como o ser humano chegou aqui na América, né? Uma foi de barco, que ele foi migrando de ilhas em ilhas aqui pela Oceania até chegar aqui, né? E a outra é pelo Estreito de Bering, que é isso aqui. Isso aqui se chama Estreito de Bering, tá? Essa teoria das embarcações aqui, ela é muito difícil de entender ela, é muito complexo de entender ela, num período da Terra que existia um intenso frio, né? Frio mesmo, e daqui para cá é muito longe, né? É muito longe isso aqui. E até essa ideia de tu migrar primeiro aqui para a Oceania, para a Austrália, enfim, e de tu vir para cá, ela é uma ideia muito difícil de entender. O Pacífico, ele é grande, né? Esse Mar Pacífico, que ele é extenso demais, e tu depende de muita sorte. A sorte que eu digo, né? É correntes marítimas, é vento, é tudo te impulsionando para cá, num período que o ser humano ainda tem uma inteligência muito limitada, né? Então ela é muito difícil de ser aceita até dentro da academia, assim, né? E eles aceitam mais a teoria do Estreito de Bering, que o Estreito de Bering é isso aqui. Mas como é que eles passaram daqui para cá, né? Como no período esse período da Terra, ele tinha um intenso frio, né? Mas frio mesmo, né? Muito frio. Acredita-se que foi construída aqui uma ponte de gelo, né? Porque o clima da Terra estava frio. E aqui se fez uma ponte de gelo natural, né? Nada com interferência humana, foi natural, possibilitando a passagem aqui para cá, tá? Possibilitando daqui para cá, tá? Até é muito interessante da gente analisar isso, né? Quando a gente abre o mapa mundi ele sempre é aberto de um outro jeito, né? Aonde os Estados Unidos ficaria longe da Rússia, né? Esse é o mapa clássico, né? Se a gente pegar o mapa mundi no globo, né?
a Rússia e o Alasca dos Estados Unidos estão um do lado do outro, né? Mas a visão clássica é da América para cá, né? E ser bem distante da Rússia. Bom, enfim. A história da América, ela tem uma outra linha do tempo, né? Essa ideia de paleolítico, neolítico, idade dos metais, ela é da história, ela é da história lá da Europa, né? Dos acontecimentos da Europa, né? Essa ideia da escrita também é lá da Europa, tudo da Europa, tá? Até porque quando os europeus chegam aqui, né? A realidade da América é outra, né? É totalmente diferente da deles. E eles lá já tinham passado por várias situações, né? Transformações sociais, né? E quando os europeus chegam aqui na América, eles já tinham passado por toda a pré-história deles, né? Por toda a antiguidade, pela Idade Média, eles estavam já na Idade Moderna, né? Do ponto de vista deles, eles já estavam ali no período da modernidade, e eles chegam aqui e vê o ser humano, né? Com outras relações com a sociedade, com a natureza, né? E, e para eles foi uma grande surpresa, né? Então, o período aqui, ele é outro, aqui da América é outro, né? Tem uma outra linha do tempo, a gente chama de paleoíndio arcaico formativo, né? O paleoíndio seria o momento da ocupação da América, o momento que o ser humano é nômade, né? Que o arcaico tem algumas evoluções da sociedade, mas o formativo, que é o mais importante, que é quando o ser humano passa a desenvolver a agricultura, e a gente tem que entender que não são todas as tribos indígenas que vão produzir agricultura neste período, né? É algumas, tá? Principalmente os tupi, assim, Guarani, né? Tinha aqui no Rio Grande do Sul, tinha os charruas, que eles eram totalmente nômades, né? E é muito interessante a gente analisar a história deles, por causa que o, quem é dominado aqui quem é domesticado, quem vai passar ali pelo processo de catequização vai ser os guaranis, por causa que eles já tinham essa ideia de agricultura, né? Eles já eram mais sedentários, né? O sedentarismo é quando tu para e tu tem uma moradia fixa porque tu domina a agricultura, né? E esses charrua, não, eles eram totalmente nômades, eles não os europeus não conseguiam domesticar eles, né? Domesticar no sentido de catequizar, né? De catequizar, de fazer eles ter essa lógica europeia. Então, é nesse período formativo da América que o europeu chega aqui e passa a dominar aqui a América, tá? Vamos para o Neolítico, então, vamos voltar para a Europa. Lá na Europa, o Neolítico, ele é o período da Pedra Polida, é o período que o ser humano ele passa a entender que ele esfregando a pedra, polindo a pedra, ele começa a produzir pontas mais afiadas, tá? É o período do sedentarismo. Sedentarismo, como eu havia comentado, é porque tem essa revolução agrícola, e é revolução porque muda, né? O Neolítico, a chave do Neolítico é a revolução agrícola, o desenvolvimento da agricultura, porque daí o ser humano passa a ser sedentário, passa a ter uma moradia fixa, e a gente vai ter as primeiras relações de poder, né? Porque se tu começa a desenvolver a noção de propriedade privada. Agora, esse aqui é meu lugar, é aqui que eu vou produzir alimento, né? É o período onde tem a domesticação de animais, as primeiras comunidades, né? E as relações de poder, como eu já comentado. Depois nós temos a idade dos metais, tá? A idade dos metais, ela tem como ponto principal, como eu havia comentado, o metal, né? E aqui o ser humano ele já está bem mais evoluído, né? Ele já entendeu que se tu esquentar o metal, tu consegue moldar ele, né? E dentro da idade dos metais, ela tem essa divisão também, né? O cobre, que é o metal mais maleável, depois o bronze, que é
mais ou menos maleável, e depois o ferro que é mais duro, mais resistente, né? E sendo mais resistente, ele é melhor, né? Daí tu também tem que esquentar ele, né, numa temperatura mais elevada, né? Mas isso também o deixa ele mais resistente, tá? E é com a utilização do ferro que tu produz, né, melhores armas, mas não só armas, né, facas, enfim, pontas mais resistentes, mais duráveis, mas também utensílios agrícolas, né, por causa que tu tem ainda essa noção da agricultura, né. Então, o arado, essas coisas assim, mais, a utilização do animal, né, que aqui, né, ele domestica o animal no Neolítico e na Idade dos Metais, né, tu já tem outras ferramentas nessa produção agrícola, né, tem melhores, bem melhores, né, ali na produção agrícola. Mas também é nesse período que das primeiras aldeias, né, então aumenta, né, e a gente vai ter as primeiras cidades. E aí, com as primeiras cidades, as relações de poder começam a se fortalecer, né, até o surgimento da escrita, tá? Então, esse surgimento da escrita, que vai ser daí é o fim da pré-história, né, o surgimento da escrita, notem que o surgimento da escrita, ele é necessário. Ele é necessário porque, como tu tem um aumento dessas relações de poder, né, e quando a gente fala de antiguidade, que vai ser o próximo período, né, Grécia e Roma, né, antiguidade clássica, a utilização da escrita, ela é importante porque não é só a escrita alfabética, né, do alfabeto, da, da comunicação, ela é muito importante porque a utilização da escrita vem em números, né? Então, o ser humano ele passa a ser sedentário, ele tem uma moradia fixa, ele passa a ter noção de propriedade privada, né? Passa a ter noção de agricultura, então as relações de poder começam a existir, porque tu tem aldeias, tu tem cidades, né? E tu tem que ter alguém para controlar, para mandar tudo em tudo isso, né? E quem controla, e quem não controla, quem é que manda, quem não manda, quem pode fazer isso, quem não pode ser aquilo, né? São as relações de poder, né? E temos que ter um líder aí, né? E esse líder tem que ganhar mais que os outros, né? Então tem essas relações de poder. A escrita ela é importante porque tem números, né? Então você me deve tanto, você, né, tem que me pagar tanto, e esse e aquilo. Então a escrita ela surge na arrecadação de impostos, né? Então surgem os impostos, o excedente, o Estado, né? É isso aí que é importante a escrita. Ela surge para isso. Ela surge como uma ferramenta do Estado, né? Ela surge como uma ferramenta do Estado, tá? Ah, muito bem. Isso tudo aqui é pré-história, tá? Tudo que eu passei aqui é pré-história, desde daqui, né? A gente entende que a pré-história ela não surgiu, né? A palavra pré-história, né? A palavra pré-história não surgiu na pré-história, né? O ser humano que viveu na pré-história não se dizia eu sou da pré-história, assim como o ser humano que viveu na antiguidade ele não dizia eu sou antigo, eu sou da antiguidade, né? O indivíduo que viveu na Idade Média ele não se dizia eu sou medieval, né? Quem vai criar esses termos vão ser os iluministas, né? Lá no século XVIII, vão ser eles que vão escrever a história como ela é conhecida hoje, né? De pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? Contemporâneo significa contemporâneo é quem vive nos dias de hoje, contemporâneo é o atual, exatamente atual hoje em dia, tá? E é isso. Muito bem. Aqui vamos até a pré-história. E eu achei que ia dar só pré-história, mas como falta um minutinho, eu vou começar a falar da antiguidade e eu acho que o outro professor, ele continua da antiguidade em diante, tá? Assim, antiguidade. Quem cria, né, a antiguidade, ela surge também no século XVIII, né, lá com os iluministas,
né? E essa antiguidade, ela não é qualquer antiguidade, ela é uma antiguidade clássica, tá? Ela é o clássico, a antiguidade clássica, né? Depois a gente vai entender futuramente novas análises de novos historiadores, né? Porque a história ela é constantemente escrita e analisada durante esse período aí, tá? Mas no primeiro momento a antiguidade é clássica e depois os historiadores vão reanalisar a história e vão ver que a história não é tão clássica assim, né? Porque quando a gente fala de antiguidade clássica, a gente fala só de Grécia e Roma, e parece que só Grécia e Roma tem a escrita, e não é, né? A gente viu ali que tem os sumérios, tem os egípcios, e tem outros povos, tem os fenícios, hebreus, persas, todo esse povo tem escrita, né? E quem não vai ter escrita vai ser mais os povos ali indígenas da América do Sul, aqui da América do Sul, né? Que os maias tinham escrita, eles tinham o sistema numérico deles, né? Enfim. Então, a antiguidade ela vai ser dividida depois em antiguidade clássica, antiguidade oriental, para identificar esses povos aí do Egito, Sumérios, enfim, esses outros, né? E também vai se entender mais depois, quando a gente fala de antiguidade, né? A gente tem que entender o panorama geral do planeta neste período, né? Então, desse período aqui, 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né? O AC e o DC, né? O AC para entender acontecimentos antes de Cristo e DC depois de Cristo. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui sobre isso. Aqui, linha do tempo, tá? As formas de contar o tempo, né? Isso é importante, né? Isso é historiografia. Isso é importante a gente entender antes de prosseguir isso, né? Porque agora eu já estou falando de datas de linha do tempo. Mas, assim, a forma de contar o tempo, né? Ela é uma coisa universal, né? Não é só não existe só uma forma de contar o tempo, né? Hoje em dia a gente usa o calendário gregoriano, né? E nesse calendário tem 12 meses, tem, né, as nossas estações do ano, enfim. É um calendário católico, né? Porque nós fomos colonizados por pessoas que eram católicas, né? Lá da Península Ibérica, os portugueses e espanhóis, né? Mas existem outras formas de analisar o tempo, tá? E aqui nós temos três calendários muito importantes, né, na história das três principais religiões monoteístas, né? Monoteísmo é quem acredita em um Deus só, tá? Em uma divindade só. Muito bem. No calendário judaico, tá? Eles não estão no ano de 2023. Ó, aqui, essa imagem ela não é de hoje, né? Acho que é de 2015, então essa data aqui, né, tem algumas. Hoje tem alguns aninhos a mais, tá? Mas só para a gente ter alguma noção. Tá? De repente, eles estão no ano de 5.779, 80, tá? Uma coisa assim. Ou enfim. Não, na verdade, 2011. Né? Então, faz 12 anos a mais, a gente tem que botar aqui, né? Então, vai dar 5.783, tá? Enfim, no calendário judaico, só para a gente ter uma noção. O ano 1, né? O ano 1 ele é um ano muito importante, não existe ano 0. Existe o ano 1, né, o início de tudo, tá? O ano 1, no calendário judaico, até eles não entendem Jesus Cristo como o salvador deles, né? Dentro da história do cristianismo, né? No Antigo Testamento diz que eles estão aguardando o salvador deles, né? Eles não reconhecem Jesus, assim, né? No calendário judaico, judeu, né? O ano 1, o acontecimento importante que marca esse ano é a criação do mundo, né? No calendário cristão, o ano 1 é a data do nascimento de Jesus Cristo. E no calendário islâmico, né, o ano 1 é uma coisa bem política, né? É a fuga do Maomé de uma cidade sagrada para outra, de Meca para Medina, tá? Então, né?
Aqui é 2023, né? Então aqui é 12 anos a mais, aqui é 12 anos a mais, tá? Então aqui seria 1444. É. Então, notem que o motivo do ano 1, ele muda. Estão vendo? Né? O motivo do ano 1, ele muda. A forma de contar o tempo, ela é um ato totalmente político, tá? Ele é político. Porque existem basicamente duas formas de tempo, né? Tem o tempo da vida, o tempo natural, né? Que é o tempo da vida, das coisas que nascem, crescem, reproduzem, morrem, né? Dentro dessa ideia de evolução. E tem o calendário histórico, né? O calendário político, o tempo histórico, né? O tempo da vida e o tempo histórico são coisas diferentes. O tempo da vida, elas duram, né? Um certo tempo, né? Biológico das células, enfim. E o tempo histórico é um tempo político, né? Aonde existem formas de tu contar esse tempo, formas de contar o tempo, ó. E dentro dessas formas de contar o tempo, tu coloca datas importantes, né? Então, dentro do nosso calendário, por exemplo, né, ele tem datas específicas, né, onde a gente diz que são feriados nacionais, né? Por exemplo, religioso, né? A Páscoa, o Natal, né? Enfim, algumas datas de santos, enfim, né? Só que a gente não tem dentro do nosso calendário hoje em dia, por exemplo, a data do, sei lá, do nascimento de Buda, né? Do candomblé, das divindades do candomblé, da Umbanda. Não, né? Ele é totalmente cristão. Tá? Então, o mesmo vai acontecer nesses outros calendários aqui monoteístas, né? O calendário judaico e o calendário islâmico. Existem outras formas de contar o tempo além desses três? Existem. Ah, existem. Existe o calendário maia, que é bem conhecido, que tem uma figura simbólica ali, né? Vou até botar aqui, o calendário maia, para a gente ver aqui. Que é bem diferente. Vamos ver. Imagem. O calendário maia é legal que tem dois calendários, na verdade. É o calendário. Um é o calendário para as relações religiosas, ó. Ó como é diferente, ó. E daí é uma outra forma de contar o tempo também, né? Um é o calendário agrícola, né, onde se desenvolveu questões agrícolas, e outro é o calendário religioso. E até que vem aí, desse calendário aí, que vem aquela ideia do fim do mundo, né? De 2012, que ia ser o fim do mundo, né? Por que fim do mundo? Porque dentro do calendário maia existem ciclos de 52 e 52 anos, e em 2012 ele ia encerrar esse ciclo para começar um novo, né? Mas essa ideia de encerrar uma coisa e começar outra nova, né, assusta, né? Parece que se vai acabar, né, então vai acabar a vida, né? Mais ou menos foi essa a interpretação popular que teve. Vai acabar o mundo, vai acabar a vida, enfim, os maias, é uma coisa antiga, né? Mas é legal da gente entender que o calendário, todo o calendário, ele tem essa coisa do início e do fim, né? Tem essa coisa do início e fim, e a gente entende aí que tem um processo de evolução aí também dentro do calendário, né? O nosso, por exemplo, nosso calendário ele inicia em janeiro, mas ele também tem uma coisa do fim, né? Quando que é o fim? É em dezembro, para começar tudo de novo. Né? Janeiro, fevereiro, mas se encerra ele e começa de novo, tá? Então aqui temos algumas escritas, ó. Aqui tem a maia, tem a hindu, a árabe. É uma pena, não vai dar tempo, que já é 11 horas, né? Mas eu teria que continuar a antiguidade. Para não atrapalhar a aula do outro professor, fica a antiguidade para a próxima aula, certo? Beleza, valeu. Eu espero ter respondido todas as dúvidas, ter sido claro, espero que tenha entendido. Se tiver dúvidas, me chama, né? Estou aí disponível, tá? E é isso. Valeu, lindão. Obrigado. É isso aí. Valeu, gente. É isso aí. Até a próxima. Até, prof. Valeu, hein? Até mais. Galera,